Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Nesse Falando Nisso de hoje, a pergunta de Marcos Sagatil. Olá, professor, parabéns pelo canal. Não sei se você já tratou dos temas semblante e dom na obra de Lacan. Acho que não. Caso não, deixo aqui uma sugestão para os próximos programas. Obrigado e grande abraço. Olha, dois temas muito simpáticos, localizáveis na obra de Lacan, e que vou tentar assim juntar para te responder, Marcos. A noção de dom, ela vem do Marcel Mauss, que é esse sobrinho do Émile Durkheim, né, e que tem esse trabalho lindo chamado Ensaio sobre a Dádiva, né, Ensaio sobre o Dom, né, onde ele vai tratar do dom como uma das três leis ou das três regras sociais que nos fundam, né, que organizam todas as culturas, né? Dar, receber e restituir, né? Ou retribuir. O Lacan vai pegar essa noção de dom e articulá-la com o processo de dialética entre desejo e amor. Ele vai dizer, no começo, a criança ela precisa entrar numa alternância ou ler a alternância entre presença e ausência da mãe, dos pais, daqueles que cuidam dela, como um signo de amor. Ou seja, não só como um comportamento, né, não só como um fato, não só como algo assim que aplaca objetivamente a sua fome, mas que é algo que tem um estatuto de doação, né? E o Lacan diz, nessa doação, a criança lê, né, ela descobre que existe algo a mais, né, além dela, do outro e do objeto. E esse a mais é o que se passa nas nossas relações amorosas, marcadas pela contingência. Quando a criança descobre isso, ela passa então a praticar também, a jogar dentro dessa dialética do dom. Ela pega uma folha, ela pega uma pedra, ela faz um rabisco e ela oferece isso para o outro, né? E quando ela oferece isso para o outro, ela entende que vai aprendendo que há algo no seu ato que ultrapassa o seu próprio ser. E no começo, essa dialética coloca a própria criança nesse lugar, né, no lugar do falo. Ela se oferece para a mãe, ela responde ao abraço, ela responde ao sorriso, ela devolve o olhar, ela está identificada com esse objeto, né? Quando ela entra na dialética do dom, ela, portanto, se separa dessa condição fálica e começa a brincar com a ideia de que existem signos, né, portanto, acontecimentos de linguagem que marcam as nossas trocas, né? E ela começa a se interessar profundamente por isso, porque esses signos eles são portadores do amor e eles têm uma certa relação também com o desejo, né, que a criança começa a entender aí na passagem assim do primeiro tempo para o segundo tempo do complexo de Édipo, né? O dom vai ser fundamental para estabelecer, ele é o protótipo do conceito que o Lacan propõe de demanda, né? A criança tem que fazer com que a sua demanda passe pelo desfiladeiro dos significantes. Ela tem que colocar os seus pedidos, né, na forma de significantes. Ela tem que dizer, quero isto ou quero aquilo. Quero desse jeito ou quero daquele outro jeito. O dom diz respeito à forma como nós pedimos. O dom diz respeito à forma como nós recusamos o pedido do outro. O dom diz respeito a como a demanda ela pode ser feita, né, de forma autoritária, de forma marcada pela necessidade, pela obrigação, ou pelo preciso,
né? E o que é o processo civilizatório? A gente vai ensinando nossas crianças a pedir com educação. O que é isso? É pedir com carinho, pedir com amor, pedir com isso que vai fazer com que a nossa troca, e no interior da nossa troca, exista um algo a mais passando, um algo a mais se infiltrando. Caso contrário, a gente teria trocas humanas que seriam simplesmente assim como trocas econômicas, né? Sem humanidade, né? Sem desejo, sem que aquilo que é trocado nos represente aquele que dá e represente também aquele que recebe. Isso está lá no Lacan do Seminário 4, do Seminário 5, isso é um dos conceitos que estão conexos com o desenvolvimento da dialética entre demanda e desejo, né? Entre demanda e desejo e necessidade. E você me pergunta como é que isso poderia se relacionar com um conceito que está num outro momento da obra do Lacan, né? Que é o Seminário 16, né? De um outro ao outro, ou o Seminário 17, o avesso da psicanálise. É um momento em que justamente o Lacan vai fazer uma revisão da sua teoria, ou do uso que ele está fazendo, da teoria das pulsões, né? Para o primeiro Lacan, a doação ela tem que ver com essa entrada, essa dimensão do ser e do ter, esse momento anal em que a criança aprende a dar e receber. Mas aqui no Seminário 16 e no Seminário 17, o Lacan começa a redefinir então a pulsão e o gozo como operadores do nosso laço social. Portanto, um outro modelo de troca. E ele vai dizer, o nosso laço social é dado por discursos, né? Há diferentes tipos de discurso. Há o discurso do mestre, onde o significante mestre está na dominante, há o significante do saber, no caso do discurso universitário, é ele que está na dominante, há o discurso histérico, onde a gente tem o sujeito dividido na dominante, e há o discurso do psicanalista, onde a gente tem o objeto A, né, justamente no lugar de dominante de um discurso. A gente fez um vídeo aqui no canal, recomendo que você assista, sobre os 4 discursos, onde a gente foi explorando a montagem e a circulação que existem entre esses 4 discursos na teoria lacaniana. Mas hoje você está pedindo um desenvolvimento específico sobre esta posição, que seria assim, a posição que a gente associa ao agente, à dominante, aquele que seria assim o autor do discurso. Ou melhor dizendo, aquele ou aquilo que um discurso individualiza. Essa posição, que eu chamei de dominante, o Lacan também diz, essa é a posição do semblant, né? Semblant a gente poderia traduzir por aparência, né? Mas a conotação é um pouquinho diferente da mera aparência. O certo seria dizer assim, o semblante é a relação que cada um mantém com a sua aparência. Como alguém segura a sua aparência, como alguém interpreta a sua aparência, como alguém usa a sua aparência no laço com o outro, né? Então aí você já está percebendo que essa relação de semblante, ela pode então modalizar diferentes formas de troca social. Algumas mais ligadas à dialética do dom, outras menos ligadas à dialética do dom, né? Então num laço entre mestre, né? Em que eu tomo o outro como um mero escravo que trabalha para mim e que no fundo eu exploro, extraio mais de gozar. Nessa circulação a gente teria assim uma espécie de vedação da experiência do dom. A gente teria a troca pela troca, né? A troca pela extração de mais-valia ou de mais de gozar. Mas se a gente pensar no discurso da histeria, em que a gente tem um sujeito dividido, e também se a gente pensar no discurso do psicanalista, em que a gente tem um objeto como semblante, né, que seria o operador, o indutor do discurso, a gente pode dizer que é muito importante que nesses dois discursos apareça uma certa contingência. A contingência do objeto, a contingência da divisão subjetiva. É isso que faz esses dois discursos terem uma proximidade um pouco maior com a experiência do amor, né?
o Freud dizia que a transferência é uma modalidade de amor, porque isso tem que ter uma relação com essa ideia de que quando a gente vai ao analista, ou quando a gente supõe saber a alguém, a gente no fundo está fazendo um ato de generosidade, a gente está fazendo um ato de doação, ou então está supondo um ato de generosidade e doação do lado do um, né? Essa relação que o Lacan estabeleceu, da transferência com o saber, ele foi buscar lá no Platão, no Banquete, esse tratado sobre o amor, e na figura de Sócrates, que era essa que tinha uma orientação muito, muito precisa do seu desejo em relação ao saber, né? Então, desde o início da filosofia, uma relação do saber com o quê? Com a transmissão, com a passagem, com a doação, né? Que é o que a gente vai encontrar em alguns discursos, mas em outros discursos menos. Aquilo que era um semblante, né? No sentido de um objeto pretexto para a criança estabelecer trocas amorosas, vai se instituir, ou a gente pode encontrar um correlato disso, né? Na teoria dos discursos e do laço social, que talvez habilite o Lacan a postular um tipo de solidariedade, né, de relação de doação sem transcendência, né? Uma solidariedade que não estaria baseada assim em nome disto ou em nome daquilo, mas nesse tema infinito no Lacan, né, do amor como aquilo, como dar o que não se tem. Dar o que não se tem a quem não o pediu. A definição lacaniana do amor. E olha aí como está a doação, né? O dar aí como elemento central. O dar numa espécie de descompasso com o pedido do outro, né? O verdadeiro amor, ela não é responder ao pedido, ele não é seguir o contrato, mas ele é introduzir esse a mais, né? Esse significante criativo, como ele diz no seminário sobre a ética, esse significante criacionista que institui uma nova realidade, que é o que acontece quando a gente começa a amar. Marcos, aí vão algumas considerações sobre o semblante e o dom na obra de Lacan. Se você quiser se aprofundar, eu recomendo esse pequeno livro que escrevi para a Universo, chamado Discurso e Semblante. É um dos meus seminários lá na USP, onde advoguei que a noção de semblante talvez seja a noção mais importante e mais inovadora dentro da teoria dos discursos no Lacan. Ela vai ter um desdobramento mais adiante, né, com a ideia de que os semblantes eles são deixicos, né? Assim como esses signos são signos de amor, são suportes para veicular alguma outra coisa, o semblante também tem uma estrutura deixica, né? E ele pode se representar na linguagem em expressões como isso, aquilo, a coisa, ontem, amanhã, depois de amanhã, ou seja, expressões que estão ligadas à situação de enunciação, né? Nosso semblante é, no fundo, uma relação que a linguagem propõe, que a gente sustenta de um jeito ou de outro, com as nossas condições de enunciação, não só com os enunciados que efetivamente a gente coloca. Então, para mais semblantes e discursos e gestos de doação, clique aqui no canal Christian Dunker, tô falando nisso, na Aqueronta Movebo. Por hoje é só. Bem-vindos ao nosso canal YouTube com a pergunta de hoje, tô falando nisso, de Marcos Sagatiel. Bem-vindos ao nosso canal YouTube no Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Marcos... Eu pulei alguma coisa, né? Não, tá tudo certo. É que eu dei uma aula sobre neurose obsessiva e eu acho que eu fiquei contaminado. Os obsessivos adoram repetições, eu não falei isso.